Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago a continuidade do nosso estudo, leitura e reflexão passo a passo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tema: Preparação. A partir agora das questões 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? Resposta: os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuros, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desenvolvimento da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. E como todo o progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço, sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benefício dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivo no mundo através dos seus livros e da sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, informando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Portanto, estudemos sempre. Assim seremos um arquivo com memórias de estudos A, B, C, D, de várias questões. No momento certo, a espiritualidade pode nos intuir, nos auxiliar, abrindo este arquivo e pegando este item, pegando este outro, porque teremos base para o que somos chamados. 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-se os efeitos? Resposta: a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Gente, eu pulei aqui. Com licença que eu pulei aqui. A todos que sofrem. Meu Deus, eu apertei do botão errado. A todos que sofrem, desculpe. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que, em nome de Jesus, não bastarão as fórmulas doutrinárias. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. O obsidiado que entrega o corpo, sem resistência moral, às entidades ignorantes e perturbadas, é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que lhe não pertence, deixando-o esfacelado sem que o legítimo, mais imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Portanto, nós não podemos simplesmente cobrar da espiritualidade aquilo que compete a nós. Nós precisamos nos reeducarmos. Muitas vezes, tropeçando em nós mesmos, vamos adquirindo os meios de nos fortalecer. Mas nós não podemos simplesmente querer a cura sem a nossa reforma íntima. Eu digo isso porque também tenho os meus defeitos, todos nós temos, mas precisamos nos esforçar para isso. Às vezes nos entregamos aos vícios e às vezes caímos na real diante da dor. Questão 394.
sempre será útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Resposta: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso, porque, se às vezes o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu ressentimento e da sua boa vontade, sem que a cura psíquica se torne inexequível. Portanto, eu posso estar sendo obsidiada, posso receber auxílio de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa. O espírito, muitas vezes, que está me obsidiando, aceita mais facilmente a assistência do que o meu orgulho me possa permitir que eu aceite e me reforme e mude. 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Resposta: qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Portanto, existem manicômios, existem lugares de tratamento psiquiátrico também no plano espiritual, como Manuel Filomeno também descreve em suas obras, porque seremos aqui o que somos no plano espiritual, aliás, seremos no plano espiritual o que somos aqui na Terra. Se estivermos completamente perturbadas, desencarnaremos da mesma maneira. 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Resposta: é o caso de vos perguntarmos, e não haveis movimentação às energias maléficas no decurso da vida, contra a vossa própria felicidade? Num orbe como a Terra, onde a percentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno, fazendo-se mister igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro, e se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem a sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. 397. Por que razão alguns médios parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? Resposta: nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada intermediário entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer suas faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. Portanto, muitas vezes nós vemos agitações desnecessárias, barulhos que não fazem parte de uma sessão mediúnica, mas sim falta de uma educação da parte do médium. 398. É natural que em plenas reuniões de estudo os médiuns se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? Resposta: tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável para todos os estudiosos de boa vontade. Se o médium que se entregou à atuação nociva é insciente dos seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários, trata-se de um obsidiado que requer um máximo de contribuição fraterna. Mas se o acontecimento se verifica através de companheiro perturbador,
do conhecimento exato de suas obrigações, no círculo de atividades da doutrina, é justo responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato, então, será oriundo da sua invigilância e imprevidência, em relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós no esforço do bem e da verdade. Portanto, busquemos sempre a nossa educação, nosso equilíbrio, para que assim possamos contribuir de forma positiva e não sermos mais uma criatura a ser cuidada. Eu quero dizer no sentido de os espíritos estão ali para receberem auxílio. E aí, ao invés de auxiliarmos, nós nos tornamos também pessoas necessitadas de auxílio, tanto ou muito mais, porque não estamos vigiando os nossos pensamentos, palavras e atos. 399. A opinião irônica ou insultosa ataca uma expressão da verdade no campo mediúnico. É justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar? Resposta: vossa inquietação no mundo costuma conduzir-vos a muitos despautérios. Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles. Os valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmos, pela essência de amor e de verdade, de consolação e de luz que contenham. E seria injustificável convocar os espíritos para discutir com os homens, quando já se demasiam as polêmicas dos estudiosos humanos entre si. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior terão igualmente de buscar o túmulo algum dia, e é inútil perder tempo com palavras, quando temos tanto o que fazer no ambiente de nossas próprias edificações. Portanto, a espiritualidade não perde tempo com provocações e com confusões. Somos nós que, pelo nosso orgulho, queremos rebater e queremos mostrar, fazer alguém entender e aceitar que está errado. A espiritualidade deixa que tudo tome seu curso normal no âmbito da vida. Questão 400. Poderá admitir-se que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus guias espirituais? Resposta: é justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca, mas, na função mediúnica, o portador dessa ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio valor o elemento de ligação com seus mentores do plano invisível, sendo contrapudescente procurar amparo nesse particular, fora das suas próprias possibilidades, porque de outro modo seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo da vida. Além do mais, cada médium possui a sua esfera de ação no âmbito que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os outros de um companheiro de luta, esquecendo-se a cruz redentora que cada espírito encarnado deverá carregar em busca da claridade divina. Então nós podemos sim pedir ajuda para alguém, podemos contar com o apoio de uma pessoa de confiança nossa, mas nós não podemos querer que a pessoa nos coloque no ombro e atravesse a encarnação, carregando-nos sem que nós façamos a nossa parte, certo? 401. A mistificação sofrida por um médium significa a ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Resposta: a mistificação experimentada por um médium traz, sempre, uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores, mais elevados que, somente assim, o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. E a nossa última questão do nosso estudo de hoje, a questão 402. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade?
Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é um ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais do que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Portanto, é algo extremamente perigoso estar tratando e lidando com esta questão, que é a cobrança por uma faculdade que nos é emprestada e nos dada de graça. Portanto, dai de graça o que de graça recebes. Certo? Eu sou Débora Rabelo, este foi o nosso penúltimo estudo da obra O Consolador. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.